Olá, Escorpião! Essa é a leitura do mês de julho com as principais energias, previsões e conselhos para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Lembrando que essa é uma leitura geral, então se não ressoar com você, veja também os seus signos fortes do seu mapa astral aqui mesmo no canal. Então vamos começar. Bom, Escorpião, julho chega com uma energia muito forte de celebração, protagonismo e acontecimentos importantes envolvendo você. A leitura mostra algo se aproximando da sua vida onde, de alguma forma, você acaba sendo o centro da situação. Isso pode acontecer de várias formas: um evento importante, uma conquista, uma comemoração, uma festa ou até um momento muito simbólico para você emocionalmente. E para muitos aqui, essa energia realmente fala de eventos e celebrações. Veio muito forte essa imagem de brindar, de comemorar, de reunir pessoas queridas ao redor de uma conquista ou de uma nova fase da sua vida. E o mais bonito é que essa energia não vem solitária. Aparecem familiares, amigos, pessoas próximas, colegas ou núcleos importantes da sua vida compartilhando esse momento com você. Então, julho traz muita troca afetiva e social. Para alguns, essa comemoração já acontece agora em julho. Para outros, julho marca o começo do planejamento de algo importante, como um casamento, um noivado, um chá revelação, um aniversário especial, um batizado ou qualquer outro evento significativo. Mas mesmo para quem pensa, eu não tenho nada tão grande acontecendo assim na minha vida, a leitura faz um chamado muito importante. Escorpião, você precisa aprender a comemorar mais a sua vida, porque existe uma energia aqui mostrando você esperando um grande acontecimento para se permitir celebrar, viver, brindar ou ocupar esse espaço de felicidade. E a leitura fala: não espere apenas os grandes marcos, comemore também as pequenas conquistas, faça momentos especiais mesmo em situações simples. Não deixe tudo passar em branco, porque julho traz muito essa necessidade de criar atmosfera de alegria, de afeto e de compartilhamento. Às vezes você fica esperando a grande virada para viver plenamente, mas a energia mostra que você precisa começar a ocupar emocionalmente esse lugar agora. Isso me lembra muito as técnicas de visualização que falam: haja como alguém que já vive aquilo. Então aqui a leitura mostra muito isso. Você se permitindo viver a energia de celebração antes mesmo da conquista final chegar. Porque quando você começa a participar mais da vida, dos encontros, das trocas e dos momentos felizes, você também começa a naturalizar esse lugar de abundância emocional. E é interessante porque a leitura mostra uma tendência sua de ficar mais recluso, mais nas cavernas emocionais, observando tudo de longe. Só que Júlio quer justamente quebrar isso. Você precisa viver mais, compartilhar mais, brindar mais e participar mais da sua própria vida. E às vezes isso começa até através das conquistas de outras pessoas. Pode ser alguém próximo conquistando algo importante e você participando desse momento com carinho verdadeiro. E isso também muda a sua energia, porque a leitura mostra muito que você não precisa viver suas conquistas sozinho. Veio uma energia fortíssima do As de Copas, com uma taça enorme simbolizando amor, afeto, abundância emocional e compartilhamento. Então, o mês de julho pede: não esconda a sua felicidade, não esconda as suas conquistas, não esconda a sua alegria, mesmo que sejam pequenas vitórias. Agora, falando dos principais acontecimentos, a leitura confirma uma vitória importante ligada a algum empreendimento objetivo ou esforço pessoal. Você perseverou muito em alguma situação,
teve obstáculos, desgaste e dificuldades, e mesmo que ainda exista um caminho pela frente, julho marca uma conquista simbólica importante. E justamente por isso a leitura reforça, comemore, porque às vezes a gente só valoriza o final da jornada e esquece de reconhecer as etapas vencidas. E também aqui aparece fortíssima a energia de romance, férias e viagens. Julho traz um clima muito gostoso de deslocamento, com passeio, momentos leves e memórias afetivas. E pode ser uma viagem romântica, uma viagem em família, uma pequena escapada da rotina ou até uma viagem curta de final de semana. Mas o importante aqui não é a distância, é a experiência emocional. A leitura fala muito de lugares acolhedores, paradisíacos, turísticos ou até ambientes simples, mas que trazem sensação de conforto, paz e conexão emocional. E é interessante porque aparece muito essa energia de você se permitir receber também, você sendo servido, você descansando, você sendo cuidado, você aproveitando o momento como alguém hospedado num hotel, tomando café da manhã tranquilo, vivendo um respiro depois de muito esforço. Porque aqui aparece claramente uma energia de alguém que trabalhou muito e que agora precisa desses momentos de prazer, descanso e reconexão com a vida. E o mais forte é que tudo isso vem acompanhado de troca. Troca afetiva, troca social, troca emocional. Então, julho favorece muito romances, amizades, encontros, conexões, eventos, viagens, workshops, experiências em grupos e até conhecer pessoas novas através de interesses em comum. Inclusive, para quem estiver solteiro, existe uma energia muito favorável para conhecer alguém interessante em ambientes de passeio, viagem ou eventos. Mas mesmo além do amor romântico, a leitura fala muito de encontros significativos, reencontrar pessoas queridas, criar novas memórias, participar mais da vida, e também aparece uma energia muito forte de presentes, como presentes afetivos, lembranças, gestos simbólicos ou algo que marca emocionalmente essa fase que você está vivendo. Então, no geral, julho é um mês muito bonito para você emocionalmente, um mês de celebração, presença, trocas, afeto, eventos e momentos que criam memória. A leitura mostra claramente: você está precisando viver mais e se permitir ocupar espaços de alegria sem esperar apenas grandes acontecimentos para isso. E agora vamos para a segunda parte da sua leitura. Vamos falar sobre o Mercúrio retrógrado em Câncer, que começou no dia 29 de junho e vai até 23 de julho. E vamos ver como essa energia vai mexer com você. Bom, Escorpião, a tendência é que no começo você nem ligue tanto nesse Mercúrio retrógrado, até porque a sua energia geral do mês veio muito boa, com viagem, celebração, encontros, planos futuros, momentos felizes e troca afetiva. Então você pode acabar mais distraído, mais focado nas coisas boas que estão acontecendo ou que começam a acontecer na sua vida. Só que não se engane, Mercúrio retrógrado não brinca em serviço. E aqui ele vem justamente para cutucar uma ferida sua muito profunda, porque estamos falando de Mercúrio em Câncer, e Câncer trabalha a memória emocional, raízes, família, proteção, pertencimento e principalmente a figura materna. Então esse Mercúrio vai mexer muito com feridas ligadas à mãe, à criação, à infância, ao cuidado e à forma como você aprendeu ou não aprendeu a se sentir protegido emocionalmente. E aqui não fala necessariamente da sua mãe literal. A mãe aparece como símbolo, o símbolo de quem cria, de quem nutre, de quem protege, de quem acolhe. Só que o problema
É que muitas vezes esse símbolo fica imaculado demais dentro da nossa cabeça, como se essa figura não pudesse falhar, como se tivesse que ser perfeita, como se tivesse que sustentar tudo. E o Mercúrio retrógrado vem justamente quebrar essa visão idealizada. Então, algumas situações podem surgir agora em julho envolvendo mãe, figuras femininas importantes, mulheres da família, lembranças da infância, mágoas antigas, sensação de abandono, excesso de responsabilidade emocional ou até questões ligadas à saúde feminina e ao corpo feminino. Inclusive, mesmo para homens de Escorpião, essa leitura continua valendo, porque aqui estamos falando também do feminino interno, da sua energia receptiva, emocional e criativa. Então, pode ser uma mulher importante passando por algo e isso mexendo profundamente com você, ou pode ser simplesmente a vida trazendo situações que tocam numa ferida emocional muito antiga. Mas é importante entender uma coisa: essa leitura não vem para abrir a ferida e deixar sangrando, ela vem para cicatrizar. Porque aqui a sensação é de que Mercúrio coloca o dedo exatamente naquele ponto emocional que ainda incomoda, mesmo que você ache que já superou. E quando a leitura aprofunda, ela mostra que talvez essa dor não seja exatamente sobre a sua mãe. Ela é muito mais profunda do que isso. Porque o arquétipo materno fala também sobre como você cuida de si mesmo, como você cria a sua vida, como você acolhe as suas emoções, como você nutre seus sonhos e como você lida com vulnerabilidade. Então, a pergunta que Mercúrio faz aqui é: como está a sua relação com o seu próprio feminino? Porque existe uma ferida nessa energia. E quando essa parte não está bem trabalhada, as coisas não prosperam direito, os projetos não florescem, a criatividade trava, a vida emocional fica desalinhada. Veio fortíssima aqui a energia da imperatriz, mostrando justamente esse feminino ferido. Mas é importante entender, isso não é fraqueza. Na verdade, existe até uma inversão acontecendo, porque muitas vezes o que parece uma ferida feminina é no fundo um masculino ferido tentando controlar, endurecer ou sufocar essa energia criativa e emocional. E isso aparece muito hoje também nas relações humanas, nas projeções e até na forma como as pessoas lidam com o afeto e vulnerabilidade. Então, o que a leitura mostra é que o seu lado feminino e o seu lado masculino estão desalinhados, como se existisse um tribunal interno dentro de você, uma parte julgando a outra o tempo inteiro. Isso gera desgaste emocional. Por isso, Júlio pede tanta consciência. A leitura fala muito sobre trabalhar a raiz da ferida, não ficar apenas na mágoa, na culpa ou na superfície das situações, porque talvez você esteja carregando dores, ressentimentos ou frustrações que já nem fazem sentido na forma como você acredita. Inclusive, para alguns escorpianos, essa leitura fala muito sobre entender que a sua mãe também era humana, que talvez ela tenha feito o que conseguiu fazer, ou talvez não tenha conseguido ocupar emocionalmente esse papel da forma idealizada que você esperava. E isso não significa invalidar a dor, mas significa trazer consciência, porque às vezes você continua preso emocionalmente a um papel, a uma expectativa ou a uma projeção. E o Mercúrio retrógrado vem justamente desmontar isso. Ele mostra que o arquétipo materno não é apenas a mãe perfeita, é a energia do cuidado, da criação, da nutrição e da prosperidade. E todos nós performamos isso em algum nível. Quando cuidamos de alguém, quando acolhemos alguém, quando criamos algo, quando sustentamos emocionalmente uma relação, quando aprendemos a cuidar de nós mesmos. Então, aqui existe um chamado muito forte
para você reconstruir essa relação com o feminino dentro de você. E de conselho, a leitura pede exatamente isso. Olhe para a raiz, questione o que é realmente seu, o que é projeção, o que foi expectativa dos outros, o que você ainda está carregando sem necessidade. Porque talvez a sua dor atual seja apenas a superfície de algo muito mais antigo. E a leitura mostra claramente, não é sobre encontrar culpados, é sobre compreender os símbolos e ressignificar essas estruturas emocionais. Também aparece muito forte a necessidade de terapia, autoconhecimento e aprofundamento emocional nesse período, porque esse Mercúrio está extremamente profundo para você. E ele não vem trazendo apenas pequenos atrasos ou estresses comuns. Ele vem mexendo em estruturas emocionais antigas. E o mais interessante é que, apesar da profundidade, a leitura mostra que a raiz da dor pode ser muito mais simples do que parece. Às vezes você está há anos alimentando uma mágoa que já virou identidade emocional. E Mercúrio vem justamente para te perguntar por que isso ainda controla tanto você. Então, julho é um período muito importante para a consciência emocional, cura interna e reconstrução da relação com o seu feminino e o seu masculino internos. E agora, para finalizar, eu tirei um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Eu vou fazer essa leitura e fica de reflexão aí para o seu mês de julho. Vamos lá. É hora de romper com aquilo que atrasa a sua vida. Isso pode ser pessoas, sentimentos, lugares e trabalho. As rupturas têm um grande ensinamento por trás, o de fortalecer a crença do merecimento. Quando temos consciência do que não queremos, emanamos para a vida o que desejamos. Bom, então fica aí essa reflexão para vocês e eu vou parar por aqui. Muito obrigada e eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.